Nesse episódio de A Próxima Onda, nós vamos falar de 4 formatos de conteúdo que estão fora do radar das pessoas para você ganhar seu primeiro milhão e talvez até chegar no 10º milhão de seguidores inscritos no seu canal, construir uma audiência gigantesca como os grandes influenciadores. Johnny Vicari, o que Pô, temos para vamos hoje? ensinar as pessoas a ter 10 milhões de seguidores, sendo que a gente mesmo não tem 10 milhões de seguidores. Eu Estamos no adoro caminho, isso, né, cara? cara. Estamos no caminho. Tem Mas que é assim, né, começar de algum cara? Tem, lugar. tem gente que tem mais carisma que a gente também. Tem, né? A gente não tem, talvez, o tanto talento que as pessoas estão achando que esse podcast tem, mas a gente tenta, né, Brunão? Se a gente, pelo menos, dá Cara, ideia legal pra pessoa, isso que se importa. esse podcast chegar em... Eu ia dizer 100 mil, mas se esse Hum. podcast chegar em 50 mil inscritos, eu já fico muito feliz. Então se inscreva no Olha canal. que maravilha. Quem sabe a gente chega lá. Johnny Vicari, o que Vamos que lá, temos pra cara. hoje, cara? O que que você acha que... Cara, vamos... Hum, Primeiro, formato de conteúdo. Você é um tá. cara que defende essa bandeira. Defendo muito. O que que é um formato de conteúdo, cara? Isso é uma coisa pouco falada no YouTube, mais falada no TikTok. O formato de conteúdo é basicamente o jeito que você embala, o jeito que você apresenta o seu conteúdo. Porque você pode chegar aqui na internet e falar de finanças pessoais, de investimentos. Só que como você vai apresentar essa mensagem? Você pode criar um podcast de investimentos. Você pode criar um canal reagindo à estratégia de investimentos de outras pessoas, de pessoas mais famosas. Você pode chegar e fazer um vídeo talking head, que é você sentando na frente da câmera, falando ali. Você vai chegar aqui, ó, só você sentado no seu belo cenário, falando assim, galera, você deveria investir em X, Y e Z. Então, um bom jeito para você se diferenciar no YouTube é você ver um formato de conteúdo diferente e ver se o seu nicho tem alguém fazendo conteúdo naquele formato. E aí você não necessariamente pode fazer o que tá todo mundo fazendo. Por isso que eu falo e cravo, Brunão, não existe nicho saturado. Você Eu concorda comigo? concordo, concordo. Existem perspectivas saturadas, jeitos de Cara, apresentar informação saturados, se mas não você for nicho. ver, todo canal de finanças pessoais, Hum, por exemplo, vai falar carro usado ou carro novo, exato. financiamento imobiliário, devo usar cartão de crédito, sim ou não. Todos vão falar os mesmos temas, mas às vezes você traz isso num quadro branco, Uhum. que é um subformato ali do Talking Head, talvez. Talvez você traz num podcast, talvez seja um podcast que você traz grandes especialistas para falar, ou talvez sejam só dois idiotas falando aqui, e é isso mesmo. É Você isso, tá cara. ouvindo a gente porque você quer, né, cara? Pô, se você para pensar, nosso podcast é uma grande aula de um formato diferente. Você tá acostumado a assistir um podcast, você tá vendo aquele mesa-cast com convidados, toda aquela mesma estrutura. Ou talvez o tom de voz, um podcast de negócio, aquela coisa mais engravatada, mais chata, e a gente veio lá e fez uma disrupção no formato já saturado, trazendo uma perspectiva única e diferente. Dou um exemplo aqui do Primo Rico, cara. Acho que o Primo Rico ele demora muito, porque é uma empresa gigantesca agora para fazer, para atualizar o formato dele. Mas ele é um cara que era sentava na frente da câmera, super, que num momento que fez ele crescer, mas estava pegando um pouco a visualização. Os estrategistas falaram assim, vamos criar um reality show agora, que é um formato de É, conteúdo. E agora ele tá mostrando os bastidores, ele andando no carro tomando decisões de investimentos, que é um formato mais dinâmico e mais adaptável a 2025. Aí eu e o Brunão, a gente separou aqui 4 formatos para te apresentar. E quem sabe você pode pegar esses formatos e colocar eles no seu nicho. E você consegue é adaptar. isso. Funciona para quase todos, né, Brunão? Funciona, cara. E não é só pro YouTube, não, cara. Dá pra você usar Perfeito. isso no Instagram, no TikTok, em qualquer Ótimo. rede praticamente, né? E o que eu acho que é interessante é pensar em subformatos. Então, por exemplo, você tem reality show, é um grande formato. Só Muito. que você tem um subformato que é o reality show de mansão, né? Mansão Maromba, o próprio Big Brother Brasil seria um reality show de mansão. Você tem outro formato de reality show que é o reality show de aventura, né? Seria o Largados e Pelados, ou tipo, os Nômades Digitais, às vezes fazem um negócio assim, né? E eu acho que o que a gente vai falar hoje são subformatos, eu acredito, né? Pelo Perfeito. menos os que eu trouxe são. E eu acho que é aí que tá o ouro, porque assim, sempre vai ter um podcast no seu nicho, sempre vai ter um Talking Head, sempre vai ter qual que é o outro que você falou aí? Qual, qual dele? Ah, o Não, sei Talk lá, falou Head, outros formatos aí. React, React, sempre vai podcast, ter. Só que tudo às vezes isso. você tem um subformato de React, que inclusive a gente vai trazer um hoje, Vai. que o seu nicho ainda não explora. E aí para mim é que tá o ouro aí. Bora então compartilhar, Brunão? Bora. Agora atenção. Você que está vendo esse podcast, já estava ali lavando a louça, presta atenção. Olha aqui a tela que a gente vai compartilhar e mostrar aqui o ouro. A gente separou aqui o melhor do melhor, né? Que é uma curadoria de conteúdo sempre da impecável. Vou começar com o primeiro, que é um formato que na gringa tá funcionando muito bem por muito tempo. E ainda no Brasil, eu não vi ninguém com maestria executar, ou pelo menos em não todos os subnichos,
que é o nicho você experimentar coisas, o nicho de experimentação. Então a galera que curte produto físico, curte experiências, a galera principalmente de viagens, de vlogs, elas não olham o conteúdo com essa ótica. Qual ótica é essa? O título está aqui, ó. Eu experimentei todos os assentos de uma companhia aérea mais cara. Peguei aqui vários exemplos também, tá? Eu testei aqui o jantar mais caro do mundo, a dieta mais A cara do dieta mais mundo. cara do mundo. Aqui eu já trouxe dois nichos diferentes. O nicho de viagens, que eu poderia experienciar. Andei em todos os tipos de aviões da Latam. Poderia aplicar isso para o nicho de fitness. Experimentei todas as dietas do mundo, a dieta mais cara do mundo. Aqui tem um aspecto, um gatilho mental forte, que é o mais caro, que é tipo, poucas pessoas têm acesso a dinheiro para fazer algo caro. E aqui nesse vídeo o que se destaca é, eu quero ver a pessoa fazendo algo caro que eu não tenho acesso. Então gera um gatilho, um loop de curiosidade gigantesco, onde você consegue adaptar para qualquer nicho, basicamente. Ô, Johnny, mas tipo, além de mais caro, que outros ângulos que dá pra dar pra essa experimentação? Dá pra ser, tipo, o mais esquisito? O mais esquisito, dá pra você ir pro mais barato também. Teve um formato que eu vi esses dias, que era um menino que era do nicho fitness, e ele falou assim, eu vou fazer um treino inteiro, o corpo inteiro dentro de um avião. Então, Caralho, tipo, ele pode falou crer. assim, cara, eu ando muito de avião, eu sou um executivo, eu trabalho muito, eu vou fazer um treino inteiro aqui de perna, peito e tananã dentro de um avião. Da hora. Então dá pra você adaptar isso em diferentes formatos, em relação a financeiro, em relação para quem viaja muito e aproveitar desse tipo de experiência. Dá pra você ir no mais barato. Teve um menino que eu vi também que era muito bom, que eu testei o café mais barato até o mais caro de Nova York. Aham. Pô, eu vou fazer essa ideia de conteúdo pro meu canal de vlogs, aliás. Faz total sentido pra você. Faz total Cara, sabe um sentido. cara que me lembrou que faz um Hum, pouco isso? Não é bem isso que ele faz, mas é o Nômade Raiz, né? Ele perfeito. faz umas experiências lá, no caso dele de viagem, né? Meio Hum, que um reality show, meio que. Mas é uns negócios esquisitos, assim, né? Tipo, cara, ele foi pra montanha do Afeganistão falar com o Talibã. Tô inventando coisa né, aqui, mas. Tipo, foi pra Venezuela, né. na favela da Venezuela. Tipo, é uns negócios que ninguém faz, né, cara? E quando você faz o que ninguém faz, É isso, cara. mas que gera essa curiosidade de como é que é bem mais fácil de crescer, né? Cara, eu vou te falar que assim, a galera não cresce no YouTube, aí eu vou dar um esporro aqui na audiência, tá? No jovem da audiência. O cara não quer sair do quarto dele e quer crescer no YouTube. Porra, sai do quarto, sai de casa, vai na rua, experimenta o café do lado, vai numa experiência. Pô, mesmo que você more num lugar no meio do mato, existe muita coisa que você consegue fazer. Vídeo exemplo de um cara que a gente tava falando aqui, que se vocês quiserem a gente traz no canal, o Jonas Castro. O cara, mano, Jonas tira Castro. o O ouro de marqueteiro pedra. das O montanhas. marqueteiro das montanhas. Então, assim, você consegue encontrar algo interessante no seu nicho, você consegue encontrar óticas e perspectivas. Você tem que olhar no lugar certo e ter as referências certas. O que a gente está querendo te apresentar aqui é uma ótica. Aqui dá para você adaptar para o seu nicho. E esse aqui é o mais fácil hoje para crescer no Brasil, porque nos Estados Unidos a galera tem muito dinheiro para investir em vídeos. No Brasil, se você tem uma grana inicial para investir num projeto, você já sai na frente de muita gente. E se ainda você consegue atingir um nicho como esse, de eu testei um jantar mais caro, testei alguma coisa mais caro, funciona muito. E eu mesmo já falei, já fiz isso e viralizei um vídeo, Brunão. Sabia disso? Acabei de Ah, lembrar. é? É? Nesse formato? Nesse formato, que foi no Esquiva Ah, falando no meu canal de box. Meu vídeo mais visto, ele tem uma ótica similar, e eu nem saí de casa pra fazer ele. Que eu comprei a luva de boxe mais barata do mundo. pode crer. Na Cara, Shopee mesmo, na Shopee, AliExpress. 215 mil visualizações, funcionou Caralho. super bem, e é uma coisa de experiência. Usei a luva de boxe mais barata do mundo. É uma coisa muito. Cara, eu quero ver como que é a luva mais barata do mundo. E, cara, tem um roteiro, assim, que você segue? Tipo, você cria uma tensão no começo, mostra você pesquisando as luvas, ou Boa. só chega em casa e você grava? Como é que você fez isso aí? Aqui você pode ter algumas óticas do jeito que você vai produzir esse conteúdo. Como no caso, aqui o que está falando mais alto é a ideia do conteúdo. A ideia é espetacular. Eu não sei como que é seu processo criativo, Brunão. Porque para mim, eu foco muito mais em ter uma ideia muito pica. Então, Uhum. meu primeiro trabalho é descobrir um título, uma thumbnail incrível. Depois eu faço a embalagem, o título e a thumb, né? Efetivamente, escrevo ali qual que vai ser a embalagem do vídeo. E depois eu faço o roteiro dele. O roteiro, pra mim, é onde eu gasto menos tempo e energia. Eu prefiro gastar mais meu tempo e ter uma boa ideia e deixar essa ideia bem clicável. Sim. Claro, se você tiver um bom tempo para fazer um ótimo roteiro, perfeito.
Mas pra mim, se você investir muito tempo em roteiro e não investir muito tempo na embalagem, não vai adiantar nada, porque você vai ter um roteiro incrível, mas num vídeo que ninguém vai clicar. Sim. Então, pra mim, esse formato ele é muito bom, porque as thumbnails elas apresentam um contraste entre o mais Aham. barato e o mais caro, ou você consegue apresentar um valor na thumbnail, como eu fiz aqui, que eu apresentei R$ 21 uma luva de boxe, é uma coisa muito Aham. incrível. Então, é um vídeo muito clicável. Ou E tipo, se for que nem o estilo do Nômade Raiz, que não são coisas baratas ou caras, você põe uma imagem meio chocante, assim, chocante, meio uma tipo, caralho, o pirâmide. cara tá lá no meio da favela venezuelana. Tipo. Isso, isso. Então a ideia é você focar numa coisa que te diferencie muito, que vai clicar. E aí o roteiro, cara, nesse aqui foi literalmente, chegou as coisas, encomenda, eu fiz um unboxing com a galera na tela, sem roteiro nenhum, muito improvisado. Se vocês pegarem pra ver, eu acho que se você quiser fazer esse formato, estude muito o Ryan Trahan, que é o principal cara desse formato. Ele foi o cara que explodiu com esse formato. Eu acho que o primeiro cara que trouxe pro YouTube isso foi o Casey Neistat, que Ah, é? ele foi muito tempo atrás, tipo há 8 anos atrás, ele pegava muito voo caro, porque ele viajava muito. E ele fala Uhum. assim, ó, eu fui no avião mais caro do mundo hoje em dia. E tipo, há Uhum. 8 anos atrás. Só que agora a galera reinventou esse formato com uma embalagem super mais moderna do que o Casey Neistat fazia na época. Cara, eu me lembrou Uhum. isso, aqueles que fazem, visitei uma cidade abandonada na China, já viu? Uhum. Ou tipo, visitei uma O vila medieval Bakugaijin. deserta É, na Europa. é, E, cara, eu imagino um cara, tipo, um urbanista, assim, sabe? Tipo, fazendo um desse, ou alguma exato. coisa assim, seria muito doido, né? Cara, e isso que eu falo. Infelizmente, a galera olha pra esse conteúdo em particular, esse formato de conteúdo, e fala assim: ah, isso aqui é muito inalcançável pra mim. Pô, legal, talvez você não consiga 50 milhões de visualizações que o Ryan conseguiu, mas, pô, dá pra você criar um videozinho que você não precisa não sair de casa, não ir tão longe, e consiga pegar suas 200 mil views num formato mais simples, você dentro de casa. Sim, Você não precisa ir na favela da Venezuela pra gravar um vídeo desse. É claro, se você tiver sim. acesso, porra, top. Mas você não precisa disso caso você não queira, tá? Então é aí que eu digo que ele é democrático, mas você tem que saber como adaptar ele pro seu nicho. Você Me tem que ser bem parece, criativo. me parece, não sei se você concorda, mas Hum, me parece ser um formato que você tem que ser, criatividade é a palavra, né? total, Você falou no final. total. Você tem que ser muito criativo para pensar, pô, como é que eu faço muito com pouco, né? Como é que eu Exato. trago uma história interessante sem ter que pagar a passagem de primeira É, classe, viajar para a cidade abandonada da China e tal. exato. Mas às vezes as coisas estão próximas da onde a gente, tipo, às vezes as coisas não estão tão distantes, né? Não Tipo, tá. Não tá, é sei simples. lá, O é, proble... que- é, é, esse formato ele tem um problema. Que é um problema que, pra você criar um canal de longo prazo nesse formato, você vai depender muito sempre de ter uma boa ideia. Isso é um problema que eu acho, porque assim, vai ter um momento que você não vai ter uma boa ideia, ou você não vai ter um tempo suficiente de maturidade de canal pra esse vídeo pegar visualização. Você pode começar um canal desse agora e demorar 10, 20 vídeos pra ele pegar uma certa atração. E aí você pode não ter dinheiro pra fazer 10, 20 vídeos investindo em cada vídeo em uma boa experiência, numa boa ideia. hum, Então esse é uhum, um problema, mas talvez como uma linha editorial do seu nicho, se você trabalha com boxe, como era meu caso, fazendo aqui a luva mais barata do mundo, que você consegue fazer, pô, no nicho de maromba, que você pode comprar o suplemento, o pré-treino mais forte do mundo, testando uhum, o pré-treino mais barato contra o mais caro do mundo. uhum. Tipo, dá pra você adaptar como fonte da linha editorial. Eu acho que ter um canal baseado só nisso é uma coisa custosa que vai depender de um nível de produção cada vez maior. Você vai ir pra um caminho meio MrBeast da vida, de Sim, produção. mas pode ser um vídeo que você faz uma vez por mês com a Exato. intenção de trazer novos espectadores, né? Aquele vídeo que Isso. vai trazer gente nova para depois assistir o resto do seu canal. É. Cara, no meu canal, vamos Hum. supor, nicho de empreendedorismo, como é que você faria isso? Porque eu Você nunca pode, fiz nada assim, você pode pegar numa linha de comprei o curso mais barato e o mais caro de empreendedorismo, tá? numa linha assim, se quiser. Como não tem produto físico, você vai muito nessa parte de infoprodutos, eu pensei. Dá pra você fazer como tem um mentorado meu, que ele é empreendedor no nicho de doçaria. E Uhum, ele falou assim, cara, eu quero conhecer a história de outros doceiros. E ele foi conhecendo, ele foi documentando. Ele vai na doçaria X, na doçaria Y, e vai uhum. documentando a doçaria que faturou 50 milhões, ou o melhor bolo de cenoura do. Indo visitar o melhor bolo de cenoura do Brasil. E ele vai naquela pegada, cara, qual que é o melhor bolo de cenoura do Brasil? Vamos ver. Ou tipo, fiz um doce de leite completamente do zero e a thumb é ele tirando o leite Exato. da vaca ali, tipo isso assim, Animal também, né? né? Quanto custa? Comi o doce de leite mais barato e mais caro do É, mundo. Dá pra você fazer nesse nicho.
Empreendedorismo, esses nichos mais técnicos e mais Mais informacionais, abstratos, né? O abstratos, empreendedorismo é muito abstrato, o né? marketing digital também é um pouco mais abstrato. Eu acho que aqui a galera que tá em experiências físicas tem muito a se beneficiar. Muito. Por isso eu gosto do meu nicho de boxe aqui, é o meu alter ego que, pô, dá pra você fazer muita coisa, dá pra você brincar muito aqui. Eu adoro, criativamente falando. É. Mas, cara, eu tô Hum, pensando, por exemplo, pra você tá no nicho abstrato também de YouTube. Você uhum. poderia fazer, tipo, ajudei um seguidor a publicar seus primeiros 10 vídeos no YouTube. Pode Meio um ser. reality show, meio um. Eu acho que ele já vai pra uma linha reality show. Tem um cara que a gente pode trazer depois do Starter Story, que é mais de documentário. É, Eu acho que é tipo, se eu fosse fazer no nicho de YouTube, gravei com a pior câmera do mundo. tá bom. Então eu tenho uma câmerazinha aqui que inclusive daria pra fazer um vídeo desse. Uma câmera dessa, assim. Tá. Gravei um vídeo inteiro, um filme inteiro com a pior câmera, com a câmera mais barata da Amazon. É um Aham. vídeo viral, inclusive, que já aconteceu na gringa. Um cara já fez esse vídeo. Acho que dá pra fazer, ou o equivalente. Uma câmera de R$ 10 contra uma câmera de R$ 1 milhão. Dá Aham. pra você também fazer e ficar animal, assim. Então o YouTube ainda você tem aí questão de microfones, tem alguns aparelhos que você consegue ainda brincar. Eu acho que empreendedorismo é um nicho mais puxado. Mais difícil, né? Só se Comecei for um negócio do vendi zero. doce na rua, É, tipo, dá pra fazer aqueles, mas entendi, é mais pro é, nicho mais visual, mais tangível, assim, né? Coisas perfeito. mais que tem a ver com um produto físico ou com alguma coisa visual, ou... E daí é pra ver uma criatividade, cara. Se alguém do empreendedorismo fizer um vídeo e quiser mandar pra gente, fica à vontade aí, porque eu quero ver o potencial da sua criatividade. Ia ser muito Cara, legal comenta ver. aqui embaixo se você tiver uma ideia Então, pra mim aí que eu faço o vídeo, se eu gostar boa. dela. Empreendi com R$ 0. Criei um negócio milionário com R$ 0. Ou, sei lá, gastei É, mil que aí leva muito reais. tempo, né? É, comprei R$ 1.000 e eu vi um cara esses dias e tava viralizando bastante no YouTube no nicho de empreendedorismo, tá, Bruno? Depois eu vou te mandar É, ele. Acho que é JP Farias, alguma coisa assim. Ele tem uma distribuidora de produtos de segunda linha da Apple. tá. Tipo, ligado? Aquela galera que compra nas lojinhas mais simples aqui, um carregador, tá, né? E tipo, o negócio dele tá assim, mano, comprei R$ 1.000 em produtos e tirei um salário mínimo, tá ligado? Uhum, Ele faz uhum. umas pegadas bem com números, bem desafio, e bem interessante mostrando como ele tá empreendendo. Ele tira, tipo, 5 pau por mês. Como tirar 5 pau por mês? Eu acho que é um formato legal pro empreendedorismo. Depois eu vou te mandar, que eu acho que vai ser uma boa referência pra você. Talvez Tá. até fazer um react da margem dele, como que é a margem. Eu acho que vai É ser legal, esse é um bom legal mesmo. react. Depois me lembra de te É, mandar esse cara aí, que vai ser bem da tá hora. bom. Vamos. Agora, Brunão, tá com você, hein, mano. Vamos pro próximo, cara. Eu trouxe um formato aqui Hum. que eu vejo bastante lá fora. Não é bastante, mas eu vejo alguns canais que estão tendo muito sucesso. Não é um formato. Cara, dá para pegar milhões de visualizações, milhões de inscritos com ele. Mas o que eu acho mais interessante dele é que ele é muito bom para vender coisa depois também. Muito bom. Traz um público mais qualificado, eu acho. E eu chamei esse formato de a conversa emocional, tá? Tá. Então a ideia é que você seja uma espécie de terapeuta do seu nicho. Você vai atacar o seu nicho conversando com outras pessoas pelo ângulo emocional, tá? Então, pô, se eu fosse psicólogo, cara, eu com certeza escolheria um nicho que não precisa ter a ver com a psicologia, tipo dinheiro, relacionamentos, meter o shape, qualquer coisa que as pessoas querem, e eu, com a minha habilidade de psicólogo, eu usaria isso, mas a maioria das pessoas que eu encontrei usando esse formato, elas não usam elas não são psicólogas, elas são especialistas do nicho delas e fazem isso. É um formato que funciona bem para podcast, tá? Mas não precisa ser. A gente vai ver um exemplo que não é. Então deixa eu dar o exemplo aqui. Vamos lá. Você pôs aí o podcast Moneywise, né? Uhum. E esse aí, cara, é um cara chama Sam Parr. Ele tem aquele podcast My First Million, que a gente gosta de ouvir lá fora. Legal. E ele também tem uma comunidade de empreendedores que, para entrar na comunidade deles, tem que faturar no mínimo 3 milhões por ano de dólares. Pô. Então, ele tem um público de pessoas muito ricas. E aí, o que, que ele fez? Ele fez um podcast de finanças pessoais para o cara que é empreendedor e deu muito certo. E aí, tipo, você fala, pô, o que que esse cara precisa de finanças pessoais? Ele já tem muita grana? Não precisa nada? Ou vai falar de otimização de imposto? Chato pra caralho. O que que ele foi? Ele foi com ângulo emocional. Então, olha lá, os títulos dele ali. Como Nick Huber fica humilde com 20 milhões? 50 50 milhões de milhões. dólares
Foi mal, eu tô sem óculos. Tranquilo. Com 50 milhões de dólares de patrimônio. E o humilde dele é gastando 25 mil dólares por mês. Caralho. Então, assim, é uma coisa muito emocional, né? E eles vão falar de emoções e tal, né? É, e aí, quer ver outro aqui? Sabe o que eu acho legal desse nicho aqui, ó? O cara que vendeu por uma empresa por 20 milhões, no cash flow, no freedom ali. Que O aqui, cara né? que vendeu uma empresa por 20 milhões e ficou sem dinheiro. Tá vendo como Caramba. é uma coisa, tipo, muito emocional? E se você entrar aí, você vai ver que a conversa, cara, é quase uma terapia, Uhum. saca? Tem um episódio deles que é interessante, que é, cara, como é que eu... Quando que eu falo pro meu date, pra mulher que eu tô ficando, sei lá, que eu sou ricaço? Que é um Caralho. problema pra esses caras, entendeu? O cara tem Puta, medo de Brunão. Posso te ter... fazer um engaja? Assim, eu sei que a gente tá falando aqui do formato em si, não do conteúdo. Mas eu É, não paro de pensar que se isso aqui fosse no Brasil, o que a galera encheu o saco, e esse podcast ia ser cancelado. ia, com Fala assim, não, certeza. não é possível que estão No, Bra- falando dicas para super ricos. no Brasil, ficar rico é crime, né, É cara? Quase crime, crime. É crime cara. social, né? Nossa, esse podcast ia ser banido do Brasil, não ia deixar entrar, cara. Mas o formato em Então, si é muito bom. só que assim, é um podcast que você vai ver, tem 12 mil inscritos. É Uhum. muito pouco. Cara, depende. Se for 12 mil milionários, Você é louco. e quem que vai assistir mais de um episódio disso aí, Não tem entendeu? como. O cara que não tem essa grana, ele fica puto. Então, ou é o cara que quer chegar lá e quer entender como é que essas pessoas se sentem com dinheiro e tal, Uhum. ou é o cara que já tá lá, né? Põe um Animal. outro exemplo aí do Hamid, cara. Do Hamid, esse aqui, né? É, cara, pode ver que é um podcast super simples. Por quê? Porque ele entrevista pessoas da audiência dele. O Hamid, gente, ele é um cara que de finanças pessoais também, só que ele foca em finanças para casais. Inclusive, com esse podcast, ele conseguiu uma série na Netflix, que Muito ele foda. ajuda lá casais a ajustarem suas finanças. E, cara, quando você junta finanças pessoais com um casal, vira uma coisa emocional, Muito. né? Você pode até Viram casos falar, de família, cara. É um negócio que você assiste de é, entretenimento. Você não tá assistindo, às vezes, pra se informar. exato. E, cara, assim, às vezes a pessoa não sabe certas técnicas de guardar dinheiro e tal, mas se você for ver, cara, o que pega mesmo em finanças pessoais, em empreendedorismo, em meter o shape, em dieta, em, cara, relacionamentos, é emoções. Tem as técnicas e tal, mas se você não entende vai, as suas limitações mentais, como é que os coach fala? Porra, É, limitação já é bem coach, né? barreiras. Qual é que tem o Tem termo seus dos bloqueios coach? mentais, seus. Tem um Nossa termo que os coach senhora. usam. Mas é meio isso. Só que em vez de Hum. ficar cagando regra e falando, você tem que pensar dessa forma, você não pode ter limites da sua mentalidade, ele vai lá e troca ideia com as pessoas, entendeu? Então Cara, você vê nesse podcast, quer ver? Ó, pega uns títulos dele. aqui embaixo, ó. Deixa eu Ó, nós tentar. compramos uma casa, mas não conseguimos pagar ela. E agora? Aí tem outro aqui, ó. Lê uns títulos aí pra Vamos nós. lá. Eu tenho 40 anos, tô com burnout e não sei o que fazer na minha vida daqui a pouco, nos próximos anos. Eu me demiti, e eu tomo conta de um filho. Mas como que Mas eu consigo sustentar sustentar ele, ele? pagar. Olha esse de Nossa. baixo, cara. Eu já Nossa. fui morador de rua e agora eu morro de medo de gastar dinheiro. Muito bom. Absurdo. Entendeu? Isso E no os Brasil, já por outro lado, ia ser fenomenal. fenomenal, cara. Fenomenal. Porque é Porra. isso, tem várias coisas que você passa, né? E aí tem uns que é o cara reclamando que a mulher gasta com bolsa, só que aí a mulher reclama que o cara gasta com carro, entendeu? E a galera treta ao vivo ali e Eu, ele fica mediando, entendeu? que no Brasil ia ser tigrinho, ia ser a mulher. Nossa, ia ser maravilhoso isso, cara. Imagina, você tem um canal de finanças pessoais que é tipo, eu gastei 200 mil no Tigrinho e perdi minha casa. E é Caramba, uma cara. ideia que você troca com esse cara. E aí com o outro cara é Porra. tipo, eu ganho 80 mil e não sobra nada no fim do mês. Pá, outra Nossa. porrada, entendeu? E lembrando que isso aqui a gente tá falando no nicho de finanças, mas assim, eu consigo imaginar isso aqui pra nutrição tranquilo. Tipo, um cara Tranquilo. que não consegue fazer dieta, ou que conseguiu teve um sucesso legal. Você usa como prova social por muitas vezes, você pode utilizar ali pra até aumentar sua autoridade. É. O que mais consegue imaginar? Psicologia Cara, também, não sei se tem alguma questão de você publicar, talvez acho que fica muito vulnerável. tem isso. Se você for psicólogo, talvez você não queira fazer por É. questão de.
Mas, cara, empreendedorismo eu acho que é um, criação Muito de bom. conteúdo é outro, tem muita questão emocional em criação de conteúdo, tem Uhum. a questão dos haters, tem a questão de vergonha de o que que os meus amigos vão pensar de mim, tem a questão de dilemas éticos, de fazer uma publicidade que talvez não seja muito ética, que nem a gente está vendo aí com a questão da Uhum. CPI das bets, né. Cara, tem o nicho de relacionamento, por exemplo, tem Muito canais bom. que falam sobre divórcio, né. Nossa. E tem muitos que vão pelo lado legal da coisa, pelo lado meio red pill, mas, pô, e a questão emocional, cara? Tipo, pô, eu me separei da minha esposa, mas eu queria ficar amigo dela, ou continuar amigo Caramba. dela, entendeu? Muito legal. Eh, cara, dá pra ir pra relacionamentos ainda, questão de criação de filho, por exemplo, Bom também. dá pra ir pra um nicho de o que eu acho que não dá, talvez, é um nicho muito técnico, tipo automotivo ou Hum. tipo, fones de ouvido, audiovisual, aí talvez não, mas carreira em geral é muito emocional. Eu acho que tudo Eh, envolve conflito, envolve mais parte emocional, dá pra você brincar legal aqui nesse dá. nicho. E tem mais 2 exemplos aí que eu Hum. trouxe, um é da Esther Perel, que o Ramit pegou dela, né, ela é uma terapeuta famosa em Nova York, e ela faz, ela publica sessões de terapia de casal, só que são Caramba. anônimas, então você ouve as Hum. pessoas, mas você não sabe quem elas são. E Até, cara, é incrível esse podcast dela, velho. não tem nada aqui de vídeo, nem nada, é Não só o tem, áudio. só o áudio, porque é anônimo, Caramba, entendeu. que Só que loucura, é cara. incrível, cara, tipo, Eu tenho um cara porque brasileiro aqui que faz isso, mas eu vou mostrar daqui a pouco quem é. e tem o último que não faz em formato de podcast, que é esse, cara, o Health Gamer. Hum, Ele faz muito, ele fala com gamers, ele é um psiquiatra formado em Harvard. muito Ele também legal. já foi viciado em games, e aí ele, cara, ele era um fudido na vida por causa disso, tipo, ele demorou um tempão pra entrar na faculdade de medicina, e ele foi monge budista. E aí ele ajuda gamers com questões de saúde mental. E ele faz isso muito respondendo perguntas da audiência, e ele criou um Reddit da comunidade dele, ele usa os posts do Reddit da comunidade dele Aí, para comentar em cima, entendeu? pô, Então, você pegar uns títulos aí, não são todos os conteúdos dele nesse formato, mas quer ver, ó? Dá uma rolada aí. Você gosta de dar rolada? opa, É. que delícia, hein? Dando a rolada do Brunão aqui. Ó, quer ver, ó? É, tipo esse ali, ó, Self-Loathing Man of Inaction, tipo, Aqui. os caras de inação que sentem penas de si mesmo. Uhum, Provavelmente esse aí vem de um post de Reddit dele. tá, Ele faz react, só que ele faz por esse lado emocional, entendeu? interessante. Cara, Sobre várias coisas, cara. esse canal aqui é um dos mais interessantes em questão de embalagem, de vídeo. Se você pegar aqui, por exemplo, o canal da Esther, ela vai contra tudo que se fala do que se faz no YouTube na atualidade. Em É. questão de thumbnail, contraste, o que funciona, o que não funciona. Enquanto o Health Gamer é um exemplo de, cara, relevância, thumbnail que funciona, é esteticamente muito prazeroso, títulos extremamente interessantes. Eu acho que a ideia dele subnichar psicologia para um nicho específico como gamers, que claro, você não precisa ser gamer para consumir ele, mas você cria um nível de conexão adicional com aquela pessoa que é muito bacana. E eu falo, cara, tem que ter psicólogo hoje para criador de conteúdo. Se alguém, Criador de conteúdo, gamers, empreendedores, empreendedores, tudo, cara, CLT, executivos. tá tudo. Cara, eu já fiz terapia com um cara que ele era terapeuta dos executivos da Olha, Faria Lima. E, cara, era muito interessante o ponto de vista dele sobre as coisas, porque, tipo, é aquela coisa, né? Todo mundo vê a imagem de sucesso do cara que trabalha pra caralho, ganha dinheiro pra caralho, tem um Jaguar na garagem e mora num triplex no Itaim Bibi e tal. Só que aí ele viu o lado negro desses caras, tá ligado? total, total. E, porra, é muito foda, cara. São pessoas que têm. Eu acho legal, cara, pra psicólogo nichar assim é sensacional. Sensacional. Geralmente os psicólogos pensam em nichar por transtorno, né? Tipo, Uhum. por exemplo, TDAH, tal. tipo, eu tenho uma amiga que é psicóloga e ela foca em adolescentes que têm questão de bullying na escola Uhum. e depressão e tal, que é um jeito, mas se você for nichar por tipo de profissão mesmo, ou de estilo de vida, alguma coisa assim, é, é bem interessante também, Pô, eu cara. vou te falar Tipo, que tem um. mãe Desculpa o jabá solteira, aqui, sei né? lá. Mas desculpa o jabá, mas lá no Clube de Criadores tem um cara, um psicólogo que mudou o posicionamento dele durante o clube, que eu achei muito do interessante. Ele É. tava numa vibe assim, meio descobrindo, e agora ele tá virando o psicólogo do Tigrinho no YouTube.
Então, Porra, cara, muito bom, tudo cara. relacionado a vício em jogos, o cara tá se portando como uma autoridade, estudando e se posicionando num lugar que com certeza vai pegar muitas visualizações e um vídeo dele já Então, viralizou. Achei muito bom. agora vamos dar um Hum, 5x no canal desse cara. vamos. Provavelmente ele tá fazendo isso no estilo Talking Head, né? Falando Perfeito, sobre as questões. perfeito. Cara, se ele trouxer pessoas ou familiares Que que pariu. estavam, que é um pouco o que o Felca faz com o chat dele, mas ele traz Uhum, as pessoas, muda a voz, borra a cara dela se ela não estiver confortável em perfeito. compartilhar e bate um papo ao vivo, cara. Não precisa ser Ótimo. ao vivo, né? Mas bate o papo, edita ali e publica, cara. Porra, Nossa, cara, é absurdo. muito mais interessante. Muito mais. A gente tem um exemplo aqui do Thiago Carvalho que faz isso. Eu não sei se ele foi o primeiro, um dos primeiros aqui no Brasil, é um psicólogo. Não sei se psicólogo ou psicoterapeuta, tá? Uhum. E ele tem as suas questões, assim, de personalidade, que é meio estranho, mas ele trabalha com essa parte do relatos do Reddit. Então, o que você falou, Tá. comentou, né, que é bem legal. Mas eu ainda sinto que tem esse apelo de, tipo, o relato do Reddit é uma coisa anônima, fácil de forjar, é um conteúdo fácil de você copiar e de você falsificar. O simples fato de você colocar uma outra pessoa, uma cara para aquele problema, torna a visão muito mais interessante. Não é à toa que o E- caso de família não é um relato do Reddit. Eles botam as pessoas para sentar e sim. conversar. E você cria um bate-volta também, né? A pessoa Exato, fala um negócio, aí você pode falar, pô, mas você não acha que você pensasse por esse ângulo? Ou, puta, me conta exato. mais sobre o que te levou a pensar assim. Pergunta bem de psicólogo mesmo, né? Mesmo que você Total, não seja um total. psicólogo, tipo, aquela conversa que vai levando cada vez mais fundo. Exato, você vai É, explorando camadas, né? Não é só simplesmente é, um relato, você vai explorando. Porque às vezes, cara, não sei você, mas eu quando eu tô escrevendo alguma coisa, eu não consigo perceber vieses. E se uma pessoa tá me provocando a pensar diferente, eu consigo mudar a trajetória. Então, é. se você é um bom entrevistador, interage bem com pessoas, uma coisa que eu sempre falo é, quando eu apresento esses formatos pra vocês, que é importante você prestar atenção, tá? Sempre que eu apresento um formato, a ideia é que você escolha um formato que potencialize sua voz. Por exemplo, eu e o Brunão, a gente Total. trabalha formatos diferentes. O Brunão, ele é muito bom no Talking Head. Você bota uma câmera, 20 minutos, e fala, Brunão, eu quero que você fale de agentes de AI. O cara consegue deixar meia hora ele falando muito bem sobre um tópico de agentes de AI. O que já também, pra mim, é uma coisa um pouco mais difícil. Eu gosto muito dessa ideia do React, porque é uma coisa que potencializa, eu me sinto mais à vontade, mas eu vou dar um. Eu vou Você é um cara mais apimentar. expressivo, né? Você consegue reagir, Isso. literalmente reagir emocionalmente na hora e colocar seus Não. pontos e. E utilizar um pouco do carisma dos outros, pegar um pouco da autoridade dos outros e aplicar também pra mim, que acho que grande parte do React isso também faz. Então, assim, você tem que entender se você é um cara que interage bem com pessoas, se você consegue extrair o melhor delas, pra ver se você consegue fazer um formato como esse. Porque senão, É, cara, vai ficar estranha a conversa, fica é. esquisito. Eu posso tentar Hum, definir o primeiro e o segundo formato que a gente falou? Eu tá, por acho que favor. talvez aquele primeiro formato de experimentação, experimentei uma coisa nova, meio doida. Uhum, Eu acho que é para uma pessoa muito criativa, para achar formas de fazer isso sem ter que ter um orçamento gigante. E é para uma pessoa muito aberta a novas experiências. Tem gente que é perfeito. mais aberta, tem gente que é menos. Já esse formato de conversar com as pessoas e no nível emocional é para pessoas sensíveis que conseguem, às vezes, numa expressão, numa forma que a pessoa falou, perceber certas coisas rápido, sabe ler gente bem, e é para uma pessoa que sabe ouvir também, porque não é o tipo de formato que você pode ficar falando em cima da pessoa, você tem que saber a hora de ficar quieto. E você tem que saber a hora de intervir também. Uhum, E falar: "Cara, isso aí que você tá falando é bullshit", tipo, tem que ter um pouco essa teatralidade, eu acho. tem. Não é uma sessão de terapia necessariamente, apesar que terapeutas fazem isso também, né, durante a sessão, mas, você tem que saber muito bem esse balanço de, cara, ouvir, saber fazer uma pergunta para a pessoa falar mais, ou saber intervir e falar: "Cara, pelo que eu ouvi até agora, É, eu acho que você tá se enganando". Tipo, você tem que ter é difícil, é uma mistura de assertividade com saber ouvir as pessoas e ser é. sensível. Não sei se você concorda Não, com isso. concordo 100%. E eu quero que você que está agora assistindo esse podcast, eu gosto de te desafiar intelectualmente, porque a gente apresentou dois formatos, a gente vai apresentar mais dois ainda nesse vídeo, e todos os quatro formatos, eles têm uma única coisa em comum, que pra mim é a próxima onda do conteúdo na internet. Obviamente, Brunão, Agora vem a pílula, cara. sabe por que não vem a pio agora, Brunão?
Porque eu sou maldoso. Eu sou um cara que quero segurar a pessoa até o final do Filha podcast. da puta. E aí eu vou falar qual que é. Eu quero te desafiar intelectualmente pra pensar o que esse formato de experimentação tem a ver com a entrevista, que tem a ver com o próximo que a gente vai mostrar. Eu não Pra faço a menor ideia do que no você inventou você aí, cara. faz, é que eu tô, mano, fazendo aqui um mistério, mas você sabe o que que é, porque eu falo isso em quase todo no meu canal, eu falo isso quase Pô, toda hora, tá? não me veio nada na Mas é cabeça, que eu cara. Eu tô tô criando falando sério, suspense, eu tô rapaziada. criando suspense aqui, mas na hora que eu falar, você vai falar assim, ah, é verdade, Tá o bom, Dionizão tá fala bom. disso pra caceta. Então a gente tá pronto pra ir agora pro terceiro formato, Brunão. Vou jogar aqui na tela e será que eu jogo aqui, esse cara bonito aqui? Vamos ver, Pô, vai. esse é o formato dele O mesmo. formato dele mesmo, Eu cara. vou colocar o meu próprio formato aí. Então eu falo, você tem que pôr frameworks Não, na tela. eu fui bem do arrogante, colocando eu mesmo pra exemplificar, mas eu trouxe aqui outros exemplos da gringa também. Fala assim, Johnny, eu vou trazer o meu formato e eu sou o melhor E nele. eu sou o melhor nele, assim. Convenhamos que esse aqui é. Enfim. Mas esse vídeo é muito bom, aliás. Mas, Bruno, apresente, já que eu já estou aqui, eu já estou sendo saturado por eu mesmo. Presente você esse formato, por favor. Cara, é o Johnny, mas eu que trouxe a ideia. Porque eu ouvi o Johnny falar e fez sentido pra mim, cara. Vlog. Vlog. Pô, o Brunão vai falar de vlog? O que, que tem de inovador nisso? Calma, calma. Vlog é um dos formatos mais tradicionais da internet, né? É o videolog, para quem não lembra, é o tio blog, né? Na época era que você escrevia sobre seu dia. Isso lá nos, nos inícios da internet. E aí criaram o vlog, assim que saiu o vídeo, e foi um dos primeiros formatos da internet, né, cara? E a galera continua fazendo vlogs como antigamente, que é: ah, olha aqui, eu acordei, olha aqui, eu tomando meu café, olha aqui, eu tive um pensamento na hora do almoço, olha aqui, eu indo jantar, olha aqui. E, cara, esse formato de vlog eu acho que já não funciona mais. Mas tem gente, e você que me apresentou isso, Johnny, Uhum. tem gente muito boa e crescendo muito, fazendo o que eu chamo de, ou que você chamou, acho, né, de vlogs com storytelling. Que é Boa. o quê? Eu quero contar uma história sobre um tema específico, que talvez não tenha nada a ver com a minha rotina, mas eu conto ela através do formato de vlogs. Você vai me acompanhando ao longo do dia enquanto eu desenvolvo essa história. É mais ou menos isso? Perfeito. Eu vou utilizar meu xará, não o Johnny Vicari, o Dylan Johnny, que pra mim é o cara que trouxe esse formato. Lembrei dele agora, que pra mim é uma grande referência. Então, qual que é a ideia dele? Eu tenho uma coisa que eu quero falar. Então, vamos supor que, Brunão, qual que é o tema do seu último vídeo? Um vídeo que você fez aí hoje, ou um vídeo que você fez recentemente? Porra, sei lá, tá, tipo, a IA vai acabar com os empregos de Perfeito. escritório, por Quando você exemplo. faz um roteiro, curiosidade minha, você faz em bullet points, você escreve palavra por palavra, você já tem Geralmente bullet points. bullet points. Quantos bullet points tem normalmente num vídeo seu? Média, assim. Ah, entre 5 e depende do vídeo, mas 5 bullet points, às Perfeito. vezes eu faço sub-bullets de cada um. Perfeito. É só isso que eu precisava saber. Então, normalmente, você poderia fazer o quê? Você pode pegar um vídeo, botar a câmera na sua tela e fazer um vídeo talking head. A cabeça falante flutuante. Você senta, que nem o Brunão fala, e fica falando por 20, 30 minutos sobre aqueles 5 bullet points direto. Uma coisa para você trazer mais dinâmica, eu acho que a grande palavra desse formato é a dinâmica, é você escolher o tema, muito bem escolhido, como o Brunão fez, por exemplo, e em cada bullet point, isso que é uma dica que eu estou passando para vocês fazerem nesse formato, em cada um dos bullet points você mudar de localização ou você, durante a sua rotina, você falar um dos bullet points. Então você começa o vídeo. Galera, eu vou falar aqui, qual que é o tema? Perdão, Brunão, o emprego que vão Cara, ser... se a IA vai substituir os Tá, trabalhos. Deixa eu tentar dar um exemplo. Eu vai, poderia vamos lá. gravar um vídeo que o primeiro take é eu acordando, tipo, acordando com uma cara de assustado e aquela voz de narrador da minha cabeça falando: será que eu vou ser substituído pela IA? E Pode aí eu ser? começo a andar pela rua falando: pô, será que aquela pessoa vai ser substituída pela IA? Será que aquela pessoa vai ser substituída pela IA? Tipo, aponto pro cara da sorveteria, do restaurante ali. Aí eu vou fazer meu café e eu falo: cara, não é possível que fazer café vai ser um robô que vai fazer. E aí o próximo take pode ser uma máquina automática com um timer que ela Aí. mesma faz o café. O caralho, tipo, seria tipo isso? Mais ou menos, me permita acrescentar Tá, um olhinho, porque aí eu já tô pegando quase um outro formato que é o vídeo ensaio. tá bom. O vídeo ensaio ele tem por característica essa atuação, esse negócio de você fingir que você está acordando, essas coisas mais atuadas, mais encenadas ou mais bem Tá. planificadas previamente, mais bem roteirizadas. O vlog
com a storytelling, o vlog com o tema central, a ideia é eu vou viver naturalmente. Eu não vou fazer nenhuma mudança na minha rotina. Então, o Brunão acorda, o Brunão, ele normalmente corre 10 quilômetros toda manhã em Floripa, na praia, o Brunão, o cara faz triatlo, faz tudo. Então, ele basicamente levaria a câmera com ele. Em cada momento da rotina do Brunão, ele tomando açaí, ele falando aqui, ele liga a câmera e fala um dos bullet points. Então aqui eu já trago mais dinâmica, porque eu tô trazendo o que eu faço na minha rotina. Então eu tomo açaí todo dia, então eu vou mostrar eu tomando açaí enquanto eu falo daquele tema. Ah, eu vou chegar em casa, aqui no meu vídeo, por exemplo, eu acho que o meu vídeo ele representa bem, porque, tipo, do nada eu fui pra um cafezinho na Faria Lima. Eu fui lá e falei um bullet point do meu vídeo. Qual que era o tema central do meu vídeo? Você deveria ser um youtuber. Eu tinha 5 bullet points que eu queria Que falar. não tem nada a ver com a sua rotina. Não tinha nada a ver com a minha rotina. Poderia ser um vídeo que você falando com a câmera e é Exato. isso. Podia ser um vídeo eu falando com a câmera. Então eu mostro aqui eu na minha casa, depois eu vou pra piscina e falo mais um bullet point aqui na piscina. Depois eu vou pro cafezinho superfaturado, falo mais um bullet point aqui. Depois eu volto pra minha casa, faço mais um bullet point aqui. Depois eu vou pra minha academia de boxe e vou fazer um bullet point aqui. Cara, esse foi um dia na minha vida aqui. Normalmente eu acordo, vou no café, vou na academia de boxe, acabou meu dia. É isso. É um dia que eu tirei pra gravar um vídeo. E eu falei um bullet point em cada um desses espaços. E não precisa ter uma relação entre o que você faz naquele dia e o tema que você tá falando. Não precisa. É claro que se você quiser dar bom uma se você forçada, conseguir fazer? seria ótimo. Nesse caso, eu falo porque eu também crio conteúdo de boxe. Então eu tava na academia de boxe falando conteúdo de boxe. Tá. Então você ter uma correlação entre o que você fala e o que você mostra seria o ideal. E aqui é um formato que você consegue adaptar. Então eu sei que esse dia eu vou na academia e eu quero falar uma analogia com a academia, você já consegue ir brincando. Ah, hoje eu vou num cafezinho superfaturado só para gravar aquele vídeo. E aqui que eu gosto desse ponto, desse formato, porque você começa a se provocar a viver uma vida mais interessante. Muita gente fica dentro de casa o tempo todo, não se provoca a sair. E se você talvez pegue esse formato de vídeo, você fala assim, mano, eu vou hoje num café gravar um vídeo. Então você sai de casa, você se provoca a fazer uma coisa diferente só para encaixar no vídeo. E ao mesmo tempo você se diverte. Então eu acho que como estilo de vida, esse é um dos formatos mais legais de se fazer. E é fácil o roteiro, porque você pode fazer em bullet points. Não é muito um vídeo ensaio, como Você você leva falou. no bolso um caderninho pra lembrar depois e... Pode ser. Olha como eu fazia isso como curioso, né? Eu até dei uma aula de roteiro recentemente que eu falo que esse vídeo em particular eu fiz com post-its. Então, eu normalmente divido a estrutura de um roteiro como hook, conflito e resolução. Tá. E aí eu coloquei lá o hook do vídeo, coloquei um post-it. Conflito, botei os bullet points, os 5 bullet points. E aí eu coloquei a resolução, que eram as dicas do vídeo. E eu levei os post-its comigo e eu toda hora eu gravava um post-it diferente. E eu só encaixava o vídeo no final. Isso que você falou é uma coisa interessante, porque a gente estava falando dos bullet points. Se pegar os meus bullet points dos meus vídeos, geralmente não conta uma história. Eu estou ensinando coisas. Aí já não funciona legal, né? Tem que ser um vlog com storytelling, né? Tem que ter uma estrutura de história, que seja hook, conflito e resolução, ou se quiser fazer uma jornada do herói, mas acho que é interessante ter uma história, né? É necessário ter um ponto de conexão entre os bullet points. Então, assim, você está falando de empregos. Então, você pode falar de emprego 1. Ah, um emprego que eu acho que vai... Barista. Barista não vai... Ou atendente. Cara, eu vou num café, boto no fundo aqui meio que um atendente atendendo uma máquina. Sabe, eu vou no Madeiro. O Madeiro hoje já tem máquina que atende. Você bota de fundo a máquina para botar ali. E depois você pode fazer uma conexão como eu fazia. Pô, já acabei meu cafezinho, agora eu tô indo lá treinar boxe. Normalmente eu faço o que eu chamo de B-roll, né? Que é um take adicional para fazer a transição do vídeo. Porque é muito estranho você simplesmente sair de um café e ir pro box e cortar, fazer um corte duro ali. Então eu boto o que a gente chama de B-roll, que é um take para mostrar a transição de tempo ou a transição de espaço e local. Então eu faço um take no café, depois eu boto um take no carro, ou no metrô, ou no ônibus, que é um take acessório, e aí eu apareço no ônibus, apareço no box. Então para você faria assim, eu vou no Madeiro, faço um take depois pegando o carro, ou você até no Uber também falando alguma coisa, e você faz um take ali dentro para você adaptar. É possível você fazer, é possível você adaptar, cara. Eu acho que como o seu vídeo tem uma ideia central, eu não imagino que um bullet point seja completamente diferente de outro. É só você buscar um ponto de conexão. Ó, mas agora eu vou te falar uma coisinha, uma frase que eu poderia falar, por exemplo. Mas agora eu vou te falar de um dos empregos ou uma dica para você não perder o seu emprego por AI. Mas antes, deixa eu tomar meu cafezinho. Aí você sai do take. Aí tem várias estratégias, né, que não convém falar aqui, mas por exemplo, você poderia vir na lente da câmera
fechar e fazer um corte, você tirando de novo e você estando no outro lugar. Tá, aí são técnicas mais de cinematografia e Técnicas de tal. cinematografia. Então, para você ter esse formato bem executado, você tem que ter um mínimo de conhecimento adicional em técnicas de filmagem, um pouquinho Tá. mais de roteirização. É um pouco mais difícil, mas de novo, tudo que é um pouco mais difícil, ele é mais recompensador. Então, eu acho que é um formato que, se você tem um mínimo de conhecimento, vale a pena investir, porque ele traz dinâmica para o vídeo, mais Cara, retenção. é engraçado porque, por exemplo, eu nunca faria isso aí. Uhum. Porque, pô, você tem que organizar vários arquivos. Eu sou horrível com isso. Aí você tem que sair com um tripé aí pela rua, que eu também não ia querer fazer. Perfeito. E você tem que, sei lá, você tem que planejar seu dia inteiro. Por exemplo, pra mim já não é legal, cara. É. Eu sei que tem gente que adora, né? Mas tem que ter um pouco de conhecimento audiovisual. Como é que você vai setar o microfone em cada ambiente pra não ficar escroto, né? Brunão, você já ouviu a minha teoria da pirâmide de conteúdo? Que Já eu vi. falo. E eu acho que ela representa super bem duas personalidades completamente diferentes, eu e você. É. Então, eu vou dar uma. Posso dar um spoiler pra audiência, o que é? Pode, E pode, por que eu pode. acho que você não deveria fazer esse formato mesmo? Porque não faz. Ó, é o seguinte: isso aqui é aula 1 do Clube de Criadores, tá? Você tem um triângulo. Ou três pilares. Eu posso fazer a analogia que eu quiser. Três pilares, um triângulo. Pirâmide, eu gosto de pirâmide, Pirâmide é porque a legal, galera né? fala que a gente é piramideiro, né, Perfeito, cara? perfeito. Quem trabalha na internet é piramideiro. Perfeito. Então é o seguinte, você tem três pontas ali, e aí você vai, normalmente, qualquer criador de conteúdo, ele tem dois desses três aspectos mais potentes na criação de conteúdo dele. Você tem, em uma ponta, a personalidade do criador, a qualidade audiovisual em outra ponta, e o conteúdo de valor. Se você entrar no canal do Brunão agora, canal Bruno Fagion, entre aí no YouTube, inscreva-se no canal do Brunão. Cara, é um Se conteúdo inscreva. de extremo valor. É assim, eu garanto pra vocês que em empreendedorismo você não vai encontrar uma coisa com tamanha profundeza de detalhes. Fico lisonjeado, cara. Porque, cara, é uma coisa assim, é muitas referências fora da caixa. O Bruno é extremamente elogiado pelos seus conhecimentos, pensamentos fora da curva. Então, a ideia dele se destaca. Conteúdo de valor é o grande pilar, é a grande parte da pirâmide ali do conteúdo do Bruno. Ele também tem uma personalidade que é única, um nerdola do YouTube, Você tem as suas acha, cara? piadas ácidas ali, tem esse sorrisinho sarcástico que é engraçado. A gente sente a personalidade do Brunão, as piadas de duplo sentido. A gente sente isso no Brunão. Agora, ele não tem a Você qualidade. sente A duplo gente sente o sentido, cara? dedo do Bruno no conteúdo. Nossa, lá E. ele. Mas assim, o aspecto audiovisual, já dei vários esporros no Brunão, porque É, ele comprou uma câmera de 5 mil reais e ele nem sequer ligou a câmera ou buscou um tutorial eu, da câmera. eu uso iPhone porque é mais fácil. Então, e daí eu fico bravo Porque a com câmera isso. tem que entrar no menu lá e É, entender o que é aquelas porra lá. cara, faça esse exercício com qualquer criador. Pega um criador que você gosta e fala assim, cara, o que é mais forte nele? Personalidade, conteúdo de valor ou qualidade cinematográfica? Você vai encontrar dois pontos mais fortes. Se você ver meu conteúdo, eu sou um cara mais de personalidade e hoje eu era muito de conteúdo de valor, hoje eu já tô migrando mais pra qualidade cinematográfica. Tô migrando porque eu tô Você é daqui artista, né, cara? é porque A eu verdade é é essa. Você porque o tem alma de ó, artista, velho. é porque o grande segredo tá aqui, ó. Porque eu tô migrando, porque o grande segredo, ele tem tudo a ver com essa mudança que eu tô fazendo do conteúdo de valor pra qualidade cinematográfica. É que eu não posso falar ainda porque falta a gente falar de um formato pra eu dar o grande segredo pra Então audiência manda aqui. bala, manda bala. Então vamos embora. Então, ó, entenderam, né, qual é esse formato? Vou deixar de estudo pra vocês. Canal Johnny Vicari, aqui eu não faço mais isso. No meu canal Johnnyzão eu faço sim. Se você, ó, procurar vlogs no YouTube, essas coisas, dia de universitária, rotina de universitária, isso aqui é exatamente o oposto que eu quero que você faça. Porque isso aqui é literalmente mostrar manhã, tarde e noite. Vlog não é mostrar rotina manhã, tarde e noite, tá, galera? Entenda isso. Vlog pode ser qualquer tipo de vídeo. Agora, o vlog com storytelling tem as características que eu falei. Cara, quer ver um pra esse rotina Ah, universitária que ficaria legal? Você trazer um tema do tipo, vale a pena fazer faculdade em 2025? acabou, pronto. Pá, só que você mostra isso dentro da sua rotina universitária. E às Isso. vezes o seu ponto é, cara, tem muito mais coisas Agora na sim. universidade além do conhecimento que você vai aprender. Só que em vez de você falar, você vai fazer networking, você vai Você grava viver na coisas Atlética. incríveis, você mostra, galera. Porra, é Você isso. mostra o bar da faculdade, você mostra, sei lá, velho. Já diria o mestre, um beijo vale mais que 1000 palavras. Vamos voltar, mas também aplica-se a imagem também, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Porque mostrar no conteúdo, né? A galera da cinematografia fala que uma imagem, você mostrar dá mais valor ao que você fala, porque isso traz mais peso. Então é o que eu falo, esse formato funciona muito bem. Estudem Dylan Johnny. Cara, pra mim,
É o cara que mais cresceu nesse formato. O cara tem 88 vídeos, 350 mil inscritos, uma média de visualização, assim, impecável. Ele faz com a maestria. Você vai ver que a qualidade cinematográfica dele não é grande. Ele não faz takes bem elaborados, ele não tem uma câmera A incrível. iluminação ali não parece Iluminação, assim, bizarramente bem boa, né? simples. Mas, cara, ele traz um conteúdo muito interessante, uma personalidade extremamente forte e um storytelling muito legal nos seus vídeos. O jeito que ele conta a história é maravilhoso, mesmo com pouca técnica de filmagem. Então estudem Dylan Johnny e vamos para o último formato. Preparados? Esse aqui, Manda Brunão, o bala. que você acha desse último aqui que a gente separou? Eu E- não sei qual é. Esse aqui, ó. A galera não tá vendo ainda, mas, pô, esse aqui eu Pô, é acho muito bom, cara. É muito bom. particularmente que é Eu um... vejo todo dia um vídeo dele, pelo menos. Todo dia você vê um vídeo dele. Todo dia eu vejo um vídeo dele. Brunão, meu sonho é convidar esse cara aqui no nosso podcast. Já Imagina. pensou? Você já pensou, Imagina, cara? acontece, velho. Você Imagina, já pensou? imagina a semana que vem tá aí. Imagina. Você já pensou, cara, se um de nós tem Nossa. ele na lista de contatos? Nossa, a gente tem o WhatsApp desse homem aqui. Vamos lá. Só tem que achar um buraco na agenda dele, Só, né? Só achar o buraco dele mas que a gente vai. mas se achar um buraco, É, se a achar o gente vai buraco ficar dele, a por gente entra. trás, a gente vai ficar por trás Por de quem? trás de Edson De Castro. Edson Castro. Bom, aqui eu trouxe o Edson Castro como exemplo, mas tem outros jeitos de se gravar o conteúdo. E o formato, o último formato, antes do segredo final do que correlaciona esses 4 formatos, é o React. Mas não o React que você imagina. O React de TikTok. Cara, isso aqui tem um poder inimaginável que o YouTube tá trazendo. Você falou na última live sua, eu achei genial. Falei. Qual que foi a Sabe sacada? quem faz muito disso? O Hamit, que tem o podcast lá Faz. com Ah, que casais. legal. Ele faz muito react de TikTok. Tipo, especialista em finanças reage a conselhos de É, TikTok. Tem um. Cara, a cada 3 vídeos ele verdade. faz um desse. Quem faz muito, você me lembrou agora, é o Rodrigo Góes, também da Maromba, aquele do Fake Rodrigo Nery. Góes também. Piores dicas de nutrição do TikTok. Né? Tem ele também como exemplo. É um formato já um pouco mais disseminado no YouTube Brasil. Acho que de todos que a gente falou, é o mais hoje que já está em alta aqui no YouTube Brasil, mas ainda assim eu vejo muitas lacunas e muitos nichos que poderiam se beneficiar fazendo reacts de TikTok. Por quê? Cara, Diga aí. fala aí. Mano, Não, eu ia dar uns exemplos, porque, tá. tipo, ele tá muito disseminado entre os grandes. Tipo, Uhum. beleza, o Rodrigo Góes faz pro nicho fitness, tá bom. Aí tem o Castrinho faz para temas variados, né? Geralmente relacionados à masculinidade, né? Eu Desenvolvimento não sei pessoal, definir pá. direito, desenvolvimento pessoal. Mas se você pegar um nicho mais específico, tipo assim, automobilismo. Automobilismo não. Compra de veículos, compra de carro, Já não tem. né? Tipo, tem um monte de gente falando, review do Ford Fusion. Ford Fusion nem existe mais, né? Review É. da Jeep Compass, review do Polo, não sei o quê. Mas, cara, reagindo a opiniões sobre o Jeep Compass do Isso. TikTok. Cara, você não precisa nem ir na concessionária, nem precisa ir na oficina Tá tudo gravar, lá. né? Pô, tem vários outros. Tipo assim, você pode fazer. Se tiver um canal de viagem, você pode fazer um react de TikTok de pessoas que viajaram para determinados lugares e estão Ótimo. falando bem ou mal de Roma, Paris, Bangkok, sei lá. Se você tiver um canal de audiovisual, você pode ir lá e reagir a galera falando coisas erradas sobre iluminação Uhum. e som e não sei o quê. Então, para esses nichos que não são tão gigantes, Pô. que nem fitness, marketing digital e desenvolvimento pessoal, acho que marketing digital tem espaço também. Uhum. Mas para esses que não são tão grandes, às vezes não tem ninguém no seu nicho Não fazendo e é tem. muito fácil de Muito. fazer. É muito fácil, mas eticamente um pouco questionável. Já vou Meu falar o ovo, dilema daqui a meu pouco do ovo, porquê, tá? Eu sei que eu e o Bruno a gente vai discordar nesse meu ponto. ovo. Mas, cara, eu penso até em nichos talvez mais grandes, maiores, perdão, mais grandes é foda. Mas como psicologia, finanças, eu já não vi. De finanças eu já não vi ninguém fazendo ainda, tá? E é uma puta oportunidade aí de você E mesmo que reagir, tenha alguém né? fazendo, não te impede de fazer também. É muito pequena. Psicologia, reagir a desabafos de pessoas, que TikTok também é muito conhecido por vídeos Sabe de quem que tá fazendo em desabafo. psicologia? O Quem tá Wesley fazendo? Delanogari O tá Wesley, fazendo. né? Eu vi um É, ou dois dele fazendo, é. mas não em alto volume. Tipo, uma coisa Não. que eu gosto, você tem dois jeitos de fazer um react de TikTok. E aqui tá a grande sacada pra você desse vídeo. Você pode ter um canal como o Cortes do Castrinho, que, cara, é vídeo, 2, 3 vídeos por dia, focar no volume, focar na constância, frequência absurda.
e ter um alto número de visualizações, focando em reacts de notícias, TikToks, etc., bem hypados. Ele não faz só TikTok, ele tem uma linha editorial um pouco mais complexa. Ou você pode usar com o Wesley Dalnogari e bota na sua linha editorial uma vez por semana. Uhum. Tem esses dois exemplos, tá? Eu, particularmente, eu gosto do React como um foco em um canal de React, porque daí você consegue trazer muito volume pro canal, muita visualização. Você consegue trazer um formato de conteúdo. Em uma live de 2 horas, você consegue gerar 5, 6 cortes, e aí você não precisa trabalhar a semana inteira depois de uma live que você fez. Eu adoro esse formato. Você jogar como uma linha editorial, acho tudo bem também. Mas, por exemplo, o Wesley faz uma vez por semana. Se você soltar 5 vídeos contra um do Wesley, a chance de você ganhar do Wesley é muito maior, tá? 5-1. Ele tem mais autoridade, tem mais poder, tudo isso. Mas com o tempo, com o volume também diferencia. Dá pra você se diferenciar no seu nicho baseado no volume de vídeos que você solta. Então, essa é uma outra dica pra vocês também. Cara, eu acho que se eu fosse começar do zero no YouTube hoje, eu faria isso. Eu Olha aí. escolheria um nicho que eu entendo, ou que eu tenho opiniões polêmicas sobre. Eu abriria uma conta nova no TikTok e começaria só a consumir conteúdo sobre esse nicho. E eu faria 2, 3 vídeos por dia nesse estilo. Caramba, Bruno, isso aqui me surpreendeu, hein? Cara, é muito fácil de fazer em volume. Muito Quando você faz fácil. em volume, você cresce rápido. É bizarro. Tem um problema com esses nichos. Tem aqui alguns problemas, na verdade, que eu falo éticos, e eu quero rapidamente A galera debatê-los entendeu o formato que a gente não mostrou, né? É, Mas vamos- basicamente você põe um TikTok aqui na tela. e fica assistindo Vamos lá ele e aqui. comentando em cima, cara. Perfeito. Então, ó, E geralmente você procura as pessoas mais burras do TikTok. o pior que é a verdade. Deixa eu ver aqui um do Ed, não sei se faz sempre que ele faz aqui, mas ele sempre bota um aqui, ó, perfeito. Para não dar o direito autoral. Ele bota um react na tela. Tranquilão. E o cara falando, e depois ele faz um vídeo aqui de 15 minutos dissecando, fazendo um grande monólogo em cima daquele formato. Vou mostrar, porque não necessariamente você precisa fazer assim um react de TikTok, você pode fazer micro variações desse formato, que eu acho que é aí que fica interessante. Na gringa, tem muita gente fazendo canais como According to Alina, que é um canal que ela tem uma estética Y2K. Acho que o Bruno é muito boomer pra entender, muito millennial pra entender esses termos que eu utilizei, né? Não, eu entendi, Entendeu? cara. Dos anos 2000 ali, né? Isso, estética nos 2000, maximalista. Eu subestimei a inteligência do Brunão. Agora eu Nossa, peço cara. perdão publicamente para o Brunão. Meio Gossip Girls, É, assim. Mil Gossip Girls, Diabo Veste Prada. Diabo Veste Prada. É uma estética assim, com uma thumb com muitas informações. E isso aqui é um espaço muito ocupado por mulheres, E principalmente. ela faz react de TikTok também. React de TikTok. Então aqui ela tá falando da cultura do booktop e hiperconsumo. Só que qual que é o problema, né? Muitas mulheres estão fazendo isso. É um vídeo mais documental, então ela senta pra gravar um vídeo, faz um vídeo bem roteirizado de meia hora e utiliza de TikToks pra corroborar com o ponto delas. E aí, eu vou te dar aqui, agora vem uma das grandes pios aqui do podcast, tá? Já tem mulheres no Brasil fazendo isso. Júlia Leivas, eu acho, é uma das grandes. Cara, 60 mil inscritos com 19 vídeos. Também absurdo. mesma estética, ela modelou os canais absurdos da gringa. Só que, aqui ó, vai dar uma dica para os meus amigos homens. Não tem homem ocupando esse espaço hoje no Brasil. É um nicho muito reconhecido por mulheres fazerem, os homens começaram na gringa a fazer, ainda não tem muitos homens com as opiniões deles nessa mesma estética fazendo conteúdo aqui no Brasil. Mas daí não tem nada a ver com ser react de TikTok ou não, é só uma questão de estética do canal mesmo. É uma micro variação de como você fazer um react TikTok. Ela tá reagindo no TikTok aqui, ó. Tá mostrando o TikTok, tá passando o TikTok. Ela usa do TikTok pra fazer documentários. Aqui é o nicho dela, tá? Documentário sobre a geração Z, problemas da nossa nova geração. Você pode falar de qualquer tema, mas você pode fazer um vídeo Talking Head, só que durante o Talking Head você vai mostrando o TikTok. Então você vai incorporando o TikTok como parte do seu roteiro. Não deixa de ser um react de TikTok. Só que é uma micro variação, porque às vezes você não quer fazer, vou abrir uma tela do computador, vou botar eu no cantinho superior e falando, porque isso é muito react mesmo. Você pode fazer micro variações do react TikTok. Não necessariamente você precisa ficar numa bolha. E é isso que eu queria mostrar, as variações que você pode ter. Por isso que eu acho que esse canal é legal. E eu tô dando uma dica extra aqui dessa estética para homens, basicamente não tem hoje. E eu acho que é uma coisa que muitos podem se beneficiar, mas aqui é só uma dica extra, tá? Não necessariamente estava na nossa pauta aqui, Perfeito.
A Brunão, pauta aqui é o Vibe Podcast, né, cara? Vibe Não tem- Podcasting. Posso debater rapidamente antes de eu falar o grande segredo que está aqui, ó. Você já descobriu o grande segredo, Brunão? Não, cara. Tá, então daqui a pouco eu falo. Você não Problema. vai vir com um bagulho, tipo, a autenticidade, um negócio assim, vai? Brunão, Vai você tomar vai no ter que cu, ficar até Jorge. aqui o final do vídeo pra Vai tomar descobrir. no cu, Aí você vocês vão vai ver se meter o. essa. Eu não sei, vamos ver se o Brunão vai me xingar ou Vai não. meter autenticidade, Não, não é cara. autenticidade. Já dei a Tá dica bom, pra vocês. então Não é tá bom, autenticidade. então tá Mas bom. tá perto. Porra, cara. Problemas com React TikTok. Por que é bom, né? Porque é melhor do que reacts normais de vídeos do YouTube. Primeiro, existe um grande boato entre grandes YouTubers falando que o YouTube está cortando o alcance de reacts de outros vídeos do YouTube. Com esse problema ali de a gente reagir a outros vídeos, isso tirar a monetização deles. Eu no meu canal, como eu faço muito react, eu tô percebendo esse corte de alcance e estou migrando aos poucos pro react de TikTok também. Segundo problema, que resolve, né? O YouTube você pode tomar um strike de um canal qualquer hora se você reagir a um canal dele. O TikTok não. Não tem como um TikToker dar um strike no seu canal ainda hoje. Então é uma grande alternativa. Então quando eu perguntei para grandes players de React, eles me falaram que o principal motivo deles terem migrado de React de YouTube para TikTok foi direitos autorais. Muitos YouTubers estavam tomando strike de podcasts grandes, porque eu não reajo em nenhum canal, tipo TV Cultura, Globo, obviamente, não dá. Mas os canais, tipo o Podpah, que deu problema com strike, esses canais grandes estão se tornando empresa, estão começando a aplicar strike em canais de React. Então é uma coisa que deixa o seu negócio um pouco mais volátil. Tem um negócio que o TikTok ele é um conteúdo extremamente descartável. E eu fui reagido, eu produzo conteúdo um pouco pro TikTok também. E um dos meus. Pelos gêmeos, né? Eu fui reagido pelos Gêmeos Investem. E assim, eles falaram meu nome uma vez, não botaram o link do meu TikTok. E aí que eu acho o grande problema ético e moral disso. Porque, cara, eu acho que o React, você, como um bom reagidor, teria que ter algumas regrinhas morais de você falar para as pessoas te seguirem, botar na descrição e fazer um bom trabalho. Eu tenho um vídeo no meu canal que é como fazer um bom React. Tá lá no meu canal esse vídeo. E eu acho que assim, a galera tá fazendo React hoje porque o Bruno falou, é mais fácil, o conteúdo é mais descartável, você nem liga pra quem é o criador, você só tá pegando o hype daquele vídeo viral no TikTok e utilizando pra viralizar e reengajar em uma outra plataforma. Então é uma linha muito tênue de você fazer um trabalho eticamente questionável e de você fazer um bom trabalho, que eu acho que React de TikTok é um bom trabalho, mas Mas ser bem acho que você feito. linka embaixo ali, tá tudo certo, né, cara? Tá tudo Também certo. Não precisa. Só que eu garanto, 90% dos criadores hoje não linkam embaixo, eles Não, tudo cagam, bem, mal mas- mencionam. Tudo bem, mas eu acho que você linka embaixo tá tudo É. certo. Cara, sabe o que eu acho que é genial desse formato? Hum. O TikTok é uma rede curta, focada em retenção, certo? Se você pega um TikTok que foi bem, seja ele pró ou contra o ponto que você vai fazer, você já sabe que esse vídeo tem retenção. Uhum. Aí você começa o seu vídeo no YouTube com um TikTok desse, Acabou. ele já vai ter uma retenção nos primeiros 2 minutos ali, 1 minuto. Então, assim, você só precisa de um título bom pro vídeo, uma thumb que faça a pessoa clicar. Se ela clicou, a retenção tá garantida. É mais fácil, cara, porque o título, por muitas vezes, eu quando fazia react de vídeos de YouTube, eu não podia copiar o título da pessoa que eu tava reagindo, porque daí é eticamente bem questionável. Se Sim. você copiar o título do TikTok da É o pessoa, hook, né? É o hook da pessoa. é o hook da pessoa, é o título que ela usou na descrição, você pode copiar, É. porque no YouTube provavelmente você não ocupou esse espaço ainda. Então, assim, é uma potencial de mercado gigantesco, gigantesco. Eu acho dos formatos que a gente falou hoje é o mais fácil e é o que mais cresce. Mas tem um problema. Eu tô sentindo esse problema hoje na pele. Não gera autoridade, você acha? Gera muita autoridade. O problema é, hoje eu tenho que ficar consumindo muito TikTok pra achar um bom vídeo. Eu demoro 1 hora pra achar um bom vídeo no TikTok pra eu reagir. Eu tô com muita dificuldade de fazer uma curadoria de conteúdo, de treinar meu algoritmo, de mostrar algum conteúdo minimamente relevante pra eu reagir. É que a minha cabeça já pensa, pô, eu teria que terceirizar essa parte pra não ficar o dia inteiro no TikTok. Exato. Eu acho que muitos não têm esse poder e muitos vão ter que consumir TikTok pra poder descobrir. Porque assim, meu trabalho como um bom reagidor é fazer uma curadoria e reagir numa coisa boa, não qualquer merda. Eu não vou ficar lá e ficar rolando o TikTok. Então você vai ter que consumir, irmão. Você vai ter que ficar lá horas e utilizar isso como material de estudo. Esse é um problema grave mesmo, ter que ficar no TikTok. Bruno, Mas pra quem já tá no TikTok, fala aí, Johnny, qual que é o seu grande insight? você não percebeu ainda um padrão, esses 4 formatos que a gente falou até agora? Não, por isso que eu achei que você ia falar autenticidade. Autenticidade. Assim. É só ter constância, galerinha, que vai dar certo. Autenticidade e é a constância. creator dos coaches que falam de mentalidade. Pô, eu falo que a autenticidade é bom, mas eu acho que explicar o que é autenticidade é difícil.
É É, igual muito mentalidade, pô, baseado no brilho. é importante, mas você É, tá falando de mentalidade, cara, é, eu não te ouço mais. justo. Muito Os- genérico. Tudo isso aqui, ele faz parte de um grande grupo que eu chamo hoje do grande. E aí, essa teoria que eu vou falar agora, ela vai muito mais profundo, tá, Brunão? Ela vai Tá. numa teoria do novo funil de marketing da geração Z. O novo funil de marketing da geração Z, ele não começa mais como começava antes, um e-mail, um negócio ali mais cru, um blog post que fazia a pessoa se interessar e escrever no seu canal. Hoje, os jovens da geração Z, o jeito que eles compram, a primeira etapa do funil é inspiração. O cara não quer informação. Ele Hum. quer ele quer se sentir inspirado, ele quer sentir que ele aprendeu alguma coisa, mas ele ficou entretido. Tá vendo onde Uhum. eu quero chegar aqui, Brunão? Tem entretenimento. Infotenimento, Brunão. Infotenimento. Pronto. Aí sim, pô, Infotenimento. gostei da Valeu a insight. pena? Valeu. Valeu Se a pena fosse ter ficado aqui autenticidade, eu até ia ficar agora? puto, cara. Mas eu Olha aí. concordo, é juntar informação com entretenimento, né? Até Perfeito. no de emoções lá que eu falei, Uhum. parece que não é, mas você já assistiu um Porra. podcast desse com um casal brigando e Não, é tal? puro É divertido infotenimento. Um demais, cara. Você fala, puro. caralho, ele é muito burro. É um puto Pô, infotenimento, cara. Isso não é é muito bom, informação. O cara não cara. tá fazendo ali pra ficar dando palestrinha pra ganhar audiência. É, A galera tá assistindo pra ver a briga dos dois. Só que no meio da briga, o Hamit, que é o cara lá do podcast, o host do podcast, ele solta uma pílula de conhecimento interessante. O cara que tá assistindo o podcast pra rir, ele fala assim: Eita, esse cara manja do assunto, hein? Pô, deixa eu ver se é, esse cara tem algum produto de finanças, porque o que ele falou agora fez sentido pra mim. é. O cara entra, tem um produtinho, comprou. Foi inspirado, foi entretido. Por quê, Brunão? E aí eu falo, talvez uma crítica aí a alguns formatos de conteúdo. Hoje a galera tem pouco tempo para assistir conteúdo, muitas opções de conteúdo para assistir. Imagina a pessoa tá no YouTube, e eu sempre penso na experiência do usuário, ela tem vários conteúdos para clicar. Se ela vê um conteúdo muito, tipo, técnico, muito, tipo, preciso sentar para estudar, pô, ela vai ter que Uhum. salvar no Assistir Mais Tarde, cria uma certa fricção, para depois, quando ela tiver no momento de estudar, ela vai lá e assistir aquele vídeo. Ou ela pega um conteúdo que é tipo, vou lavar a louça aqui enquanto assisto um conteúdo. Então ela tá sendo entretida e do nada, caramba, eu tive um insight. Pode É. cair numa parte límbica, assim, falar de. Ela tem uma falsa sensação de aprendizado ali dentro, mas ela sai com insight, ela sai inspirada a fazer uma coisa diferente com aquela informação. E ao mesmo tempo ela passou 30 minutos da vida dela entretida. E eu acho que os criadores que dominarem nesses 4 formatos, que são infotenimentos, esse cara vai dominar o jogo, vai dominar o funil de vendas, vai vender pra caramba. E Cara, eu... sabe um cara que faz muito bem infotenimento? Quem? O Mano Davin, cara. Mano, Dave Vimper. Eu Ele nem tem algum sou dev, produto? sei lá, cara. Ele tem uns choro meetups, acho que chama. Aham. Tipo uns meetups do Chorume. Cara, eu nem sou dev, eu não sou da bolha dev e eu vejo altos vídeos dele porque eu acho ele engraçado pra caralho, cara. Perfeito, cara. Esse cara, eu acho que eu tenho contatos próximos ali. Talvez seria uma pessoa que, se a Pô, vamos galera chamar animar, ele, cara. a Ele é gente muito gente convida, boa. cara. Eu tô curioso pra saber a parte de negócios dele. Ele tem Eu aqui, ó. também. Ele tem o Chorume TV, aparentemente, conteúdo exclusivo, hein? Olha lá, Ele foi pra uma linha paga de. Deixa eu mostrar aqui na tela pra vocês. R$ 50 por mês, ou é R$ 50 por ano só? 50, a partir de R$ 50 por mês, eu acho. Cara, eu gosto muito desse formato, é um formato que o Petri faz também, de ele ter uma emissora fora do YouTube, que ele produz vídeos exclusivos. Cara, eu queria muito ver, tem patrocinador dos cortes também. Cara, seria um canal legal pra eu entender Falar, esse modelo de negócios, cara. setup dele parece a loja da ReHap. Muito Né? bom, cara. Maravilhoso, cara, é maravilhoso. Pô, se ele topasse um dia chegar nele, se eu pegar o contato, a gente chama ele Pô, eu ali. adoraria trocar uma ideia com o Mano Davin, cara. Quanto que ele fatura aqui na Churume TV, hein? Ia ser bom de Cara, eu não saber sei, disso. cara. Ele me parece ser um cara que não tenta maximizar a É monetização, não. verdade. A gente vai convencer ele o contrário. Montando um modelo de negócios para o Mano Davin. Ia ser muito Seria bom, hein, legal, mano? né? Ia ser um baita vídeo. Ia ser um vídeo no formato, no segundo formato que a gente falou. Brunão, eu confesso pra você que eu tenho aqui na minha cabeça mais umas 10 ideias de formatos, mas a gente só fará esse vídeo se a galera efetivamente assistir, porque a gente é É, movido a métricas, né, eu Brunão? tenho um muito bom, mas eu vou guardar pro próximo. É, então. Então a galera tem que ou compartilhar esse vídeo com alguém pra fazer mais views acontecerem, fazer alguma coisa, irmão. Toma uma atitude na sua vida. Deixa de ser passivo, só assistindo vídeos no YouTube, toma uma atitude. Seja se É, cara, eu inscrever. acho que tem que se inscrever, cara. É isso, Eu acho cara. que tem que se Pô, inscrever. A gente finalmente conseguiu um vídeo que furou a bolha aí. é isso aí. E talvez até esse episódio ser publicado terão dois, não sei.
Quem Mas, sabe? pô, o cara que tá assistindo aí, cara, já assistiu mais de um episódio e não se inscreveu, na boa, é o cara que não guarda É. o carrinho do supermercado depois de fazer a compra, entendeu? Não ajuda a É o senhorinha a cara, atravessar a rua. cara que não arredonda o troco na farmácia para mandar para a instituição de caridade das crianças, entendeu? Quando a atendente fala, o senhor quer adicionar 30 centavos para arredondar, Não, para senhor. salvar as crianças com câncer, ele fala, não, não, acho que Quero os 30 não, centavos pra mim. entendeu? É o cara Tá. que dá task pro estagiário sexta-tarde, Esse aí tá justo. entendeu? Tá justo. Tá Esse justo, aí tá dependendo justo. do estagiário, né? Mas entendeu? É o cara que, pô, enfim, se você é esse cara, não se inscreva no canal. Perfeito. Agora, se você não é esse cara, se você é um cara legal, se você é um cara que fala, pô, os caras gravaram ali, é sexta, 4 da tarde, eu podia estar tomando uma cerveja agora, eu tô aqui no estúdio com a cortina fechada, irmão. É isso. E o cara não se inscreveu no canal. Vai tomar no cu, O cara. Bruno já tá aposentado, rapaz. Ele não precisa disso já. O cara já tá com a vida feita. 2 gerações Eu já feitas. podia Ele estar, parou tudo só pra estar aqui com vocês. eu podia estar no nomadismo digital. Podia. Eu tô aqui falando com você, cara. Eu gosto de você, mas Fazer uma entendeu? vaquinha pro Brunão, né? Ajudem o Bruno. Não, só se inscreve no canal aí, pô. Só se inscreve então. Um Se beijo. inscreve no canal e doa pra criança do E câncer quando for dobra. arredondar o troco da farmácia lá, porque outro dia eu Pra vi um onde esse cara que não episódio quis, eu foi, falei, mano? porra, cara, Esse episódio foi pra lugares muito obscuros nesse acho que é final. isso, Tá né? bom, Acho que já é isso deu. hoje, né? Que isso, velho. Que isso, Brunão.